Olá, povão, tudo bem? Como eu tenho falado mais de vida adulta aqui, é comum as pessoas perguntarem se a aba também funciona na vida adulta. A resposta é sim, funciona, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem uma série de poréns aqui para falar para vocês. Primeiro que tem uma divisão daqueles que têm entre 18 e 22 anos e aqueles que têm a partir de 22 anos. E o segundo é que a categoria da evidência, o nome da evidência e que ela se enquadra, ela é bem complexa. Então eu vou explicar tudo para vocês aqui logo depois do intervalo. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia do UFSCar, estudo autismo e práticas com evidência. Bom, práticas baseadas em evidências para autismo, ok? Em geral, você tem uma prática que você quer saber se ela é uma prática que tem evidência ou não, você vai lá e faz uma revisão sistemática sobre o que tem de coisas produzidas sobre ela. É assim que, na maior parte das vezes, na ciência se produz esse conhecimento. Então é muito mais complexo também, você tem que ficar lendo um monte de coisa e tal. No caso do autismo, é diferente. Existem grandes iniciativas que fazem aquilo que a gente chama de revisões sistemáticas, que são guarda-chuva, umbrella, que vai olhar tudo que tem evidência e o que não tem nessa área, né, no caso do autismo. Então você tem hoje duas grandes iniciativas que fazem essas revisões, tá? Uma é uma iniciativa chamada National Standards Project, certo? Que teve a primeira edição em 2009, e aí eles publicaram lá uma lista em 2009, uma segunda edição em 2015, que tem uma segunda lista, portanto, em 2015, tá? E ela é do National Autism Center, essa é uma iniciativa. E a outra é a iniciativa do NCAPE, do National Clearinghouse, que publicou em 2020 a sua última revisão. Acontece que, nos dois casos, você tem um financiamento muito grande dos departamentos de educação nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma lei chamada No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, que estabelece que é proibido usar práticas sem evidência na educação. Então, qualquer professor lá, ele tem um aluno com autismo, ele tem que usar a prática com evidência, do contrário, ele está agindo de maneira ilegal. Então, o Estado tem que dizer se tem evidência ou não. Então, tem essas revisões. Acontece que a revisão do Clearinghouse, ele vai descrever uma evidência até 22 anos, que é a idade escolar lá. Até 22 anos está lá, tá bem descrito, eu sempre trago essas evidências aqui para vocês. E você tem o National Standards Project, que tem uma categoria que é até 22 anos e uma segunda categoria que é a partir de 22 anos. Então, eles também têm outros recursos para fazer a revisão, então eles fizeram a revisão sistemática com meta-análise, incluindo aí a partir de 22 anos, certo? Então, ela cobriu também toda a faixa da vida adulta. E aí a gente tem muito mais informação, portanto, sobre isso, ok? Então, vamos lá. Até 22 anos, portanto, incluindo o que eles chamam de jovens adultos, né, de 18 a 22 anos, como também a faixa que ainda está dentro da escolaridade, né? Você tem todas essas pesquisas, toda essa evidência fundamental que também cobre. Então, por exemplo, eu sempre trouxe aqui as 28 práticas baseadas em evidências do Clearinghouse. Essas práticas baseadas em evidências, elas vão até que idade? Elas vão até 22 anos. Então, presta atenção. Na revisão do National Clearinghouse, lá no final, na versão em inglês, na versão em português não tem essa parte. Na versão em inglês tem os apêndices. E nos apêndices tem lá as tabelas para dizer cada uma dessas práticas, para que ela funciona e para que idade que ela foi testada e que ela funciona. Então, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Olha aqui o caso da extinção. Vou colocar aqui para vocês poderem olhar. Então, o que é extinção? Eu tenho um comportamento, esse comportamento é mantido por um certo reforçador. E aí eu identifico que reforçador é esse, porque tudo é precedido por uma análise funcional. Então eu sei que se tem um comportamento, é um comportamento que é problemático, por exemplo, o indivíduo se bater, ou bater em alguém, ou gritar, enfim, coisas que trazem prejuízo. E aí eu sei qual é o reforçador, e eu vou lá e tiro esse reforçador. Por exemplo, vamos imaginar que um comportamento tem como consequência, que mantém o comportamento, o reforçador, atenção. Então eu deixo de dar atenção, certo? É um exemplo. Isso é extinção. Então olha aqui a evidência da extinção, tá bom? Só para fazer uma pontuação. Extinção nunca se usa sozinha, tá? Então não é para, por favor, não inventem só, precisa ter um sistema, né? Ela não é intervenção prioritária, tem um monte de coisa. Mas olha aqui, quando vocês olham para esse quadro, vocês percebem o seguinte, que ela tem evidência para comunicação, para habilidades sociais,
atenção compartilhada, para prontidão escolar, comportamento adaptativo e autocuidado, comportamento interferente, mas você não tem nenhuma evidência aqui que cubra a faixa entre 19 e 22 anos. Não tem. Então, no máximo ali entre 15 e 18. Mas a partir disso, os jovens adultos não têm nenhuma. Não tem nenhuma. Tem vários motivos para isso, mas principalmente porque quando o indivíduo fica mais velho, é mais difícil de você fazer a extinção. Quando o indivíduo vai crescendo, ele vai ter mais força, é mais complicado. Já nesse final, que esses 15 e 18 já deve ter sido... porque teve muita pesquisa em cenários muito específicos, e já é muito difícil fazer, mesmo nesse cenário, tá bom? Agora vamos olhar um outro caso aqui. Agora olha esse aqui, que é do treino de habilidades sociais. Quando você olha, o treino tem ganho em várias áreas aqui, quando você olha para toda essa tabela, mas aqui nos importa principalmente aqui é o ganho de habilidades sociais propriamente dita, né? Que é essa segunda linha aqui. Então você olha que ele tem evidência também entre 19 e 22 anos. Ou seja, há uma evidência em adultos, né? Também do treino de habilidades sociais. Ou seja, algumas dessas práticas baseadas em evidências, dessas 28 práticas, elas têm evidências que se estendem até os 22 anos, que também posso considerar como adulto. Nesse caso aqui, um dos principais aspectos, né, das principais práticas que compõem essa evidência é o Pearce. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre o Pearce. São 3 livros, esse aqui é um deles. Esse aqui é em português, né? Pearce, que é o nome, um acrônimo aqui, né? Pearce também quer dizer pares, né? Mas é uma sigla. Para jovens adultos. Então aqui está olhando para o indivíduo que está na universidade, tá? Inclusive tem uma pessoa que está replicando isso aqui no Brasil, numa universidade, na Unicamp, no doutorado. Eu estou muito animado, esse trabalho deve sair em breve. Eu tenho uma evidência dessas 28 práticas baseadas em evidências que se estende até 22 anos, tá? E a maior parte dessas práticas, né, são práticas baseadas em ABA. Então a gente pode olhar, tem que olhar cada uma delas com atenção, se fizer sentido para o caso que você está apoiando, e aí você pode utilizar sim, essas práticas baseadas em evidências para a idade adulta, ainda que nós estejamos falando do começo da idade adulta. Agora vamos olhar a partir de 22 anos, vamos dar uma olhadinha aqui como que está descrito lá no texto do National Standard Project, esse que também olha para a fase a partir de 22 anos, tá? Bom, nesse texto tem o seguinte: práticas baseadas em evidências entre 0 e 22 anos. Tem 14 práticas, então eles descrevem nessas 14. São mais ou menos as mesmas das 28 práticas baseadas em evidências, só a maneira de organizar e de descrever as práticas, que é diferente, eles fazem uns pacotes, né? E a partir de 22 anos, o que tem evidência? Uma só prática, chamada de Behavioral Intervention, ou seja, intervenção comportamental, ou eu posso chamar de intervenção ABA. Como é que eles descrevem? Tem uma definição do que é a prática. Eu vou ler para vocês aqui a definição, com uma tradução livre aqui, exatamente da maneira que está no texto, tá? A categoria intervenção comportamental é composta por intervenções tipicamente descritas como intervenções antecedentes e consequentes, ou seja, intervenções na consequência, né? Eu faço a análise funcional, sei qual é a antecedente, a resposta é a consequência. Isso aí é o básico de ABA, né? E aí eu vou fazer a intervenção, às vezes, na consequência e às vezes no antecedente. As intervenções antecedentes envolvem a modificação de eventos situacionais que normalmente precedem a ocorrência de um alvo, de um comportamento-alvo, e essas alterações são feitas para aumentar a probabilidade de sucesso ou reduzir a probabilidade de ocorrência de problemas. A consequência são intervenções que envolvem fazer mudanças no ambiente seguindo a ocorrência de um comportamento a que se direciona. Muitas das consequências, né, das intervenções baseadas em consequências são projetadas para reduzir o comportamento problemático e ensinar comportamentos ou habilidades alternativas que sejam funcionais, através da aplicação de princípios básicos de mudança comportamental. Então, essa é a definição. Isso é muito amplo, né? Isso significa algumas coisas importantes quando a gente fala da diferença principal que tem da infância, né? Da intervenção na infância. A primeira grande diferença é a seguinte: não tem evidência aqui uma intervenção que é uma intervenção que a gente chama de compreensível global. Então, por exemplo, eu pego uma criança pequena e aí eu faço a avaliação de todos os domínios do desenvolvimento e eu vou olhar para todos eles e fazer uma intervenção que vai atacar todos eles. Uma intervenção compreensível, uma intervenção global ou abrangente, todos esses nomes são utilizados. É por isso que essa intervenção tem tantas horas, né? Às vezes 40 horas até semanais, uma intervenção super intensiva, porque ela está olhando para todos os domínios de desenvolvimento e está correndo contra o tempo. Neste caso aqui é diferente. Nesse caso aqui é o seguinte:
eu é que levo a queixa. Eu digo assim, ó, eu tenho um problema aqui e eu quero resolver esse problema. E aí o analista do comportamento diz, ok, deixa eu ver que problema é esse. Aí ele vai entender qual é esse comportamento, vai entender qual é a antecedente, qual é a consequência. Pode ser um comportamento que existe e que precisa ser reduzido, por exemplo, uma pessoa que se masturba na rua, certo? Então é um comportamento que existe e que é um problema para ele. E ele precisa ser reduzido, ele precisa ser direcionado para um contexto íntimo. Então eu tenho que analisar qual é o antecedente, qual é a resposta, qual é a consequência e fazer uma proposta de intervenção, escrever um programa de ensino. Esse programa de ensino vai modificar aspectos dos antecedentes e das consequências para mudar o comportamento dele. Isso é uma intervenção baseada em ABA. Mas pode ser também de um comportamento que precisa ser desenvolvido. Então eu digo o seguinte, por exemplo, eu tenho alguém que é adulto e que ele não consegue fazer compra sozinho. Então tá bom. Esse é o comportamento que precisa desenvolver, beleza. Então ok. Quais são os antecedentes e as consequências que devem controlar o comportamento de comprar? Então eu vou ensinar para ele esses aspectos. E na hora de eu ensinar, eu também vou utilizar a manipulação dos antecedentes e consequências para que ele possa aprender esse comportamento de comprar coisas, tá? Vamos continuar olhando aqui a revisão para a gente entender um pouco mais sobre essa evidência, tá? Olha aqui, o que eles dizem é o seguinte, qual é o número de artigos revisados, de estudos revisados? Lembrando que esse estudo foi publicado em 2015, essa revisão sistemática com meta-análise. Meta-análise é uma metodologia de tratamento estatístico da revisão sistemática que torna ela mais poderosa, tá? Estatisticamente, né? São 17, tá? Como eu disse, essa revisão publicada em 2015, ela é a segunda edição, a segunda fase. Hoje eles estão trabalhando na terceira fase, ela já era para ter sido publicada, mas aí por conta da pandemia atrasou, então em breve deve publicar, então deve ter muitas outras pesquisas depois que vão ser apontadas para essa faixa, porque a preocupação tem sido mais recente com essa faixa adulta, tá? Quais foram as principais habilidades que foram desenvolvidas, que foram aumentadas nessas pesquisas? Habilidades de comunicação, de responsabilidade individual, pessoal e de autorregulação emocional. Então, são 3 grupos aqui de coisas que foram muito utilizados como um desfecho, né, nessas pesquisas, para aumentar a habilidade. Mas tem aqui, quais comportamentos que foram reduzidos? Comportamento problema, né? O que é comportamento problema? Comportamento que traz algum prejuízo para o indivíduo ou para o seu grupo ou comunidade. Então, por exemplo, o indivíduo se bater, o indivíduo, por exemplo, ele deu o exemplo do indivíduo se masturbar na rua, o indivíduo tirar a roupa, tocar na pessoa num contexto inapropriado, e assim por diante, né? Então, só se imaginar contextos em que traz prejuízo para os indivíduos, eu tenho que reduzir esse comportamento, né? Ou eliminar, depende do caso, né? No caso da masturbação, não, você poderia direcionar para um contexto íntimo, mas um caso, por exemplo, de um indivíduo que batesse a cabeça, que bate a cabeça, né? Esse é o comportamento que idealmente a gente vai eliminar, porque a cabeça é um lugar muito sensível, né? Aqui, eles trazem um quadro bem legal, que é assim, exemplos de intervenções comportamentais consistindo na identificação de um desses componentes, tá? Então, existem aqui alguns procedimentos que fazem parte desse grande grupo chamado de intervenção comportamental. Por exemplo, prompting. Se vocês olham lá nas práticas baseadas em evidências 28, tá prompting, né? É que aqui ele é um pacote. O segundo, prompting é ajudar, né? Quando o indivíduo não consegue fazer uma coisa, você dá uma ajuda ecoica, interverbal, modelo, tem vários tipos de ajuda. Olha o segundo, extinção. A gente acabou de mostrar que extinção também está entre as 28 práticas com evidência, está dentro desse pacote. Reforço diferencial de resposta incompatível, que é o DRI. Reforço diferencial, tá? Entre as 28 práticas também, né? É um dos reforços diferenciais, tem vários tipos. Choice, você dá opção para o indivíduo. Esse não está entre as 28 práticas, mas está aqui. Você, quando cria uma situação para o indivíduo se engajar numa tarefa, você cria mais de uma opção para o indivíduo. Treino de comunicação funcional, que é um procedimento fundamental para comportamento problema. Está aqui também funciona para adultos, né? Está lá entre as 28 práticas baseadas em evidências também. A gente vai abrir agora, em fevereiro, a nossa clínica de comportamento problema, de comportamentos graves, né? Aqui em São José dos Campos, que é uma parceria nossa com o Joshua Jessel, que é um sócio, um dos maiores pesquisadores do sistema no mundo. E a gente vai receber muitos adultos, é natural, né? Porque muitas vezes na vida adulta que você não consegue lidar com o indivíduo em vários lugares do Brasil. As pessoas vão vir para cá porque realmente é uma situação assim, muito dura. E o procedimento fundamental, ele consiste naquilo que se chama de Skill-Based Treatment, né? SBT, que é
Você faz a análise funcional através do WISCA, né? Aí você faz um roteiro que envolve treino de comunicação funcional, ou seja, você troca o comportamento inadequado pelo comportamento que é funcional em termos de comunicação. Por exemplo, um indivíduo se bate para conseguir atenção. Então você ensina ele a pedir atenção de uma outra forma e não se bater. Você faz um treino de comunicação funcional. Se um indivíduo bate no outro para conseguir ter acesso a algum brinquedo, alguma coisa, né? Algum item, você ensina ele a pedir o item de uma outra forma, apertando um botão. Eu acompanhei um caso de uma família que a gente acompanha já no Rio de Janeiro, que é um menino, caso assim, bem difícil, que tinha um comportamento agressivo muito grande, e a gente ensinou ele a apertar um botão. Então, ele aperta o botão diz eu quero, e a gente dá acesso à coisa para ele. E aí ele não precisa se bater. Então, pode ser um botão, pode ser um gesto, pode ser um cartão, pode ser um monte de coisa. Então você ensina ele a pedir de maneira apropriada, a ter acesso àquela coisa ao invés de bater. Certo? Isso é treino de comunicação funcional. Só que depois a pessoa fica pedindo isso o dia inteiro. E aí isso pode gerar um outro problema. Aí por isso que vem a segunda fase, que é o treino de resposta de tolerância. Você ensina ele a lidar com a frustração, porque você nega algumas vezes, ensina ele a concordar com essa negativa. E depois você tem um treino de comportamento cooperativo. Mas eu não vou explicar aqui agora. O que eu quero explicar é o seguinte. Esse modelo, que é o modelo que a gente está aplicando aqui, que é o modelo padrão ouro, diamante, né? Ele começa com um treino de comunicação funcional. E muitas vezes com adultos. Então a gente usa porque é uma prática baseada em evidências, tá? Aí você tem aqui embaixo também o exemplo de quando tem 2 componentes ou mais dentro da mesma intervenção, ou 3. Então eles vão dar outros exemplos aqui. Mas acho que deu para ter uma clareza de qual que é o processo, né? Então, a diferença fundamental é, você não tem intervenção global, você tem uma intervenção que é específica, você tem uma queixa e você vai lidar com essa queixa. Né? Você vai ensinar o indivíduo a adquirir um novo comportamento, a aprender a fazer uma coisa porque é importante para a qualidade de vida dele. E aí é importante dizer que na vida adulta, principalmente para casos mais complexos, ou seja, casos mais moderados ou severos, essa queixa está muito relacionada às habilidades funcionais, habilidades do dia a dia, habilidades de autonomia. Eu vou colocar aqui um link para vocês de um protocolo, o maior protocolo que existe, né, de avaliação e análise do comportamento aplicada, que é a IFOS, que tem 6, na verdade são 6 protocolos dentro de um, que vai avaliar os vários domínios de autonomia. Então ele é um exemplo de uma coisa que pode ser utilizada. E você vai ter intervenções que são focais. Então, eu tenho uma queixa, eu vou lá, faço aquela intervenção e eu resolvo aquela queixa, né? E essa resolução, então esse processo de resolução se dá através de um olhar comportamental. Ou seja, eu preciso olhar aquela situação como antecedente, resposta e consequência e vou manipulando esses dois aqui para produzir o aprendizado daquele indivíduo. Os exemplos que eu dei são exemplos de casos com maior dificuldade. Talvez você que esteja assistindo seja uma pessoa verbalmente competente, com cognição preservada, que está dizendo assim, eu não estou me identificando com isso aí. Por que você possivelmente não está se identificando? Porque, em geral, as intervenções para esse público, elas são intervenções que são muito mais mediadas verbalmente, por meio de um processo que a gente chama de psicoterapia. Então você senta em frente a idealmente um psicólogo, nesse caso, né? E você vai discutir com ele, ele vai fazer a mesma coisa que eu tô falando aqui. Ele vai identificar qual é o antecedente, qual é a resposta, qual é a consequência de uma certa situação e vai apoiar você a manipular, né? Modificar aspectos antecedentes das consequências para modificar comportamentos seus, se ele for um analista do comportamento, entendeu? Mas é importante dizer que existe também uma evidência muito clara para casos como esse, embora não seja especificamente com a população com autismo, mas são para os enfrentamentos de coisas similares, não só daquelas intervenções psicoterapêuticas baseadas em ABA, como DBT, que é a terapia dialética comportamental, e ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, né? Mas esses estão dentro do escopo da intervenção comportamental, então cabe dentro dessa evidência que eu estou descrevendo aqui para vocês, mas também da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é um campo muito sério de pesquisa, é um campo muito sério de atuação. É claro que tem bons e maus profissionais como em todos os campos. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou resumir aqui, tá? Para adulto. Se você, ou se a pessoa que fosse servir for um adulto verbalmente competente e com cognição preservada, você pode procurar um terapeuta, um psicoterapeuta que tenha formação em TCC, ou ACT, ou DBT. Esse é o ideal e que tem experiência na área do autismo, tudo isso. Certo? Agora, se eu estou falando de adultos com menor nível de funcionamento,
mais para moderado ou mais severo, ou mesmo que tenha cognição preservada, mas que esteja com dificuldades muito mais acentuadas, né, de funcionamento, aí o ideal é, de fato, ter uma análise do comportamento experiente na área e com atuação com adultos. Aí as intervenções são basicamente intervenções que estão dentro desse pacote, portanto é uma intervenção baseada em aba, uma intervenção comportamental, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu vou colocar aqui como é que funciona a terapia aba, um videozinho para vocês aqui sobre o que é, né? Como é que é ser analista do comportamento no Brasil, como é que se faz para se tornar um. E um grande abraço, compartilhe o vídeo para todo mundo aí.